Eu quero, no dia de hoje, homenagear os servidores públicos deste Brasil. Ontem, dia 28, foi o Dia Nacional dedicado ao servidor público. E servidor público pode parecer assim, um termo muito distante da compreensão do povo em geral. Na verdade, servidor público é todo aquele funcionário público, para ser mais compreensível, que atua nas diversas áreas e para servir ao público, para servir, portanto, as pessoas que precisam de qualquer tipo de serviço, importantes e urgentes como a saúde, a educação, a segurança, mas em todos os outros setores. E o servidor público, durante muito tempo, foi tido como uma espécie de elite em que a pessoa tinha até como objetivo de vida fazer um concurso, que na verdade passou a ser exigido de fato mesmo e de direito, a partir da Constituição de 88, na qual eu tive a honra de participar como constituinte, porque antes vários mecanismos existiam para o ingresso no serviço público. E a própria Constituição de 88 estabeleceu que os servidores públicos que contassem 5 anos já de efetivo exercício, portanto, sem terem feito concurso, passariam a ser efetivados. Portanto, muita gente foi efetivada através desse dispositivo constitucional. E eu quero, portanto, ao cumprimentar os servidores públicos de todo o Brasil, especialmente aqui os do Senado, uma casa que tem funcionários, tem servidores da mais alta qualificação e dedicação, mas quero me dirigir de maneira muito especial ao meu estado de Roraima. Eu, que sou um servidor público desde o ex-território de Roraima, quando ocupava a função de estatístico, fiz o curso de medicina trabalhando como estatístico, como funcionário na representação do então Território Federal de Roraima em Belém. Depois, formado em medicina, voltei para o meu território naquela época de Roraima e aí passei a trabalhar como médico, mas mantendo a função de estatístico, apenas fazendo um ajuste jurídico para poder trabalhar como médico e ter uma complementação do salário de estatístico. Depois, fiz concurso para que, de fato, passasse para a carreira de médico. Fui, então, para o quadro de médicos do então Território Federal de Roraima. Depois, fui deputado federal e, como deputado federal, também um servidor público, e depois me aposentei da função de médico e fiquei como parlamentar. Posteriormente, fiz um concurso para a carreira de professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Roraima, de onde sou professor, portanto, concursado da cadeira de anatomia. Então, toda a minha vida pública, toda a minha vida foi como funcionário público. Hoje, como senador, no segundo mandato, portanto, como servidor público, embora numa função eletiva, portanto, aqui ninguém é efetivo, não existe senador vitalício ou senador com estabilidade, porque a cada período tem que submeter ao crivo do povo. Mas o importante para mim é analisar hoje a situação que vivem os funcionários públicos do meu Estado. Nós temos 2 categorias de funcionários, pelo menos, para dizer assim. Uma do Estado de Roraima e uma outra à disposição do Estado de Roraima, que eram os funcionários públicos do ex-território federal de Roraima, portanto, funcionários federais, que passaram a compor um quadro dito em extinção, porque com a Constituição também de 88, Roraima foi transformado de
território em Estado. Aliás, ação essa que eu tive a felicidade de, junto com os parlamentares de Roraima e do Amapá, lutarmos para ver essa realidade, mas ficou aí uma lacuna, uma coisa mal resolvida, porque, lamentavelmente, o governo federal, desde então até aqui, tem procurado retardar ao máximo a questão da resolutividade da situação dos funcionários federais do ex-território, tanto os civis quanto os militares. Quer dizer, a polícia militar tem ainda em seus quadros policiais que eram do ex-território, que ganham, portanto, recebem seus salários do governo federal, e o quadro, que é dito em extinção, na verdade é tratado como se extinto já fora. E pior, parece que, na verdade, em extinção estão a realidade, a vida desses funcionários, porque eles não estão tendo progressão funcional, não estão tendo reajuste adequado de salários, e a gente vem lutando desde então, e o certo é que vai e vem, várias propostas estão aí, na Câmara, inclusive, a mais recente é o projeto, uma PEC, PEC 111, de uma deputada que tem conseguido fazer com que haja um avanço nessa questão, mas que, infelizmente, realmente tem sido um doloroso parto com relação a esses funcionários. E quanto àqueles funcionários que, no período que ficou entre 88, que foi a promulgação da Constituição, e a instalação de direito do Estado, que foi com a eleição do primeiro governador, que tomou posse no dia 1º de janeiro, existiam funcionários que, ao ser promulgada a Constituição, não tinham ainda os 5 anos, mas que, até a promulgação da Constituição do Estado, completaram esses 5 anos. E eles não foram amparados nem pela Constituição Federal e nem pela Constituição Estadual. Eu apresentei aqui uma emenda constitucional para atender a esse por uma questão de similitude, de semelhança com os do ex-território, e até aqui também não conseguimos lograr êxito. Então, o que é certo é que, além dessa insegurança jurídica, os maus tratos com os funcionários têm sido uma constante. Eu hoje li aqui no jornal Folha de Boa Vista, lá do meu estado, a declaração do presidente do Sindicato dos Servidores do ex-território, que é o senhor Hamilton Cavalcante, como o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Roraima, o senhor Gilberto Rosas, e todos eles dizem uma coisa que o Brasil todo repete: o que há a comemorar? Não há nada, em tese, a comemorar, a não ser o heroísmo desses servidores que, mesmo assim, com todas essas injustiças, vêm dando conta do recado no que tange o seu trabalho. No atual governo de Roraima, todas as categorias funcionais já fizeram greves. A saúde, a educação, e aqui eu tenho várias matérias de jornais lá do meu estado e de outros lugares que mostram que ato público unificado dos servidores da saúde, segurança e educação acontece em frente à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. E aí, bastante ilustrado, com a matéria longa, onde mostra o descaso do atual governo com os funcionários públicos. E pior é a manipulação que acontece. O meu estado, que veio de uma mudança de uma figura de território federal, onde de fato existia uma espécie de ilegitimidade do governador, porque era nomeado, era uma espécie de ditador, porque não tinha Assembleia Legislativa, não tinha Tribunal de Contas, não tinha Tribunal de Justiça. Daí a nossa luta em transformar em Estado. Hoje temos Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público, Assembleia Legislativa, e, no entanto, a realidade dos funcionários do Estado
é realmente lamentável. E pior, esses funcionários são usados, tanto os efetivos quanto os comissionados, são usados como massa de manobra para a questão eleitoral do governador que assumiu em 2007, pressionando, coagindo, ameaçando. Então, de fato, os funcionários públicos do meu Estado têm, como se diz no popular, sofrido todo tipo de coação, como comendo o pão que o diabo amassou. Então, na verdade, é preciso levar a sério. E eu quero aqui, eu faço sempre esse apelo ao Ministério Público do Estado, ao Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa, órgãos que não existiam no território, que de fato se debrucem sobre essa questão, sobre a valorização do profissional, do servidor público, essa pessoa que, repito, mesmo com todas as limitações, tem procurado servir ao povo da melhor maneira possível, não tendo, inclusive, a assistência, ele próprio não tendo a assistência que deveria ter, tanto na questão da sua saúde, como da educação, como do transporte, como das vantagens que deveriam receber. Digo mais, deveria receber mesmo, porque quem hoje é servidor público num estado como o nosso, lá no extremo norte do Caburaí, quem é funcionário público no estado do Amapá, ou no estado do Acre, ou no estado de Rondônia, enfim, na Amazônia brasileira, né, e especialmente, senadora Ana Amélia, na faixa de fronteira, é realmente um servidor que devia ter uma gratificação especial por estar nesses lugares. É muito bom ser funcionário público. Por exemplo, um professor universitário lá em Roraima ganha a mesma coisa que o professor universitário ganha no Rio de Janeiro, e sem nem os atrativos e sem as comodidades de um e de outro. Estou citando o Rio de Janeiro, mas posso citar São Paulo, posso citar outros estados do Sul e do Sudeste. Quer dizer, se vive lá, e eu quero aqui dizer, como autor da lei que criou a Universidade Federal de Roraima, e também a que criou a Escola Técnica, hoje que já é o Instituto Federal de Ciência, de Educação, Saúde e Tecnologia, que, na verdade, o IFE, hoje em Roraima, é outro ponto de referência, tendo, inclusive, já curso superior. Então, é importante que nós pensemos esse Brasil de forma melhor, principalmente no que tange aos governos. Quando se fala aqui, o Estado muitas vezes não se é compreendido adequadamente. Tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto os governos municipais, deviam se dedicar mais. Como é que eu vou fazer, seja o prefeito ou o governador, o presidente da República, um melhor serviço de saúde, um melhor serviço na educação, nos transportes, se eu não tiver o servidor público motivado, bem atendido, se sentindo seguro no seu lar, com a sua família? Como é que ele pode, de fato, ser um servidor que sirva as pessoas porque sinta vontade, de fato, de fazer? Muitas vezes o servidor público, em função do que ele ganha, e aqui, por paradoxal que pareça, o servidor público como professor, ele é mal pago, é mal assistido, não tem um programa de reciclagem adequada, não tem, enfim, outros estímulos para ser um professor que se sinta tranquilo e feliz ao educar. E qual é o outro profissional que existe se não existir o professor? Eu até, esses dias, olhando no Facebook, vi uma imagem, senador Paim, que me tocou muito. Diz que no Japão, o único profissional que não precisa se curvar na frente do imperador
é o professor, porque sem o professor não haveria imperador. Então é verdade, eu sou médico. Seria médico se não tivesse tido professores lá no ensino fundamental, médio e na faculdade? Não seria. E ninguém em nenhuma outra área da atividade humana poderia ser um bom engenheiro, um bom economista, enfim, se não tivesse tido professores bons. Então, eu acho que, se estou falando hoje aqui em homenagem aos servidores públicos, é uma homenagem ao heroísmo, ao sacrifício com que esses servidores públicos, das diversas categorias, exercem o seu trabalho. E aí, há também uma confusão na cabeça das pessoas. Por que, por exemplo, que um funcionário do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo ganha mais do que um servidor do Poder Executivo, em certos lugares? Porque é preciso entender que a definição, mantido limites do subsídio, dos salários desses profissionais, é estabelecido por cada poder, desde que cumprido o teto. Então, quem mais realmente paga mal é o Poder Executivo, aonde estão, e o Poder Executivo é incluído o governo federal, governos estaduais e os governos municipais. E é lá onde está a maioria dos funcionários, inclusive os professores, inclusive os médicos, inclusive os policiais. Portanto, é preciso que, primeiro, haja uma revisão na enormidade de funcionários com cargos comissionados. Segundo, que também analisemos bem essa questão dos serviços terceirizados. E procuremos valorizar mais ainda a carreira de fato do servidor público. Aquela pessoa que abraça a vida pública, quer dizer, uma função pública, porque quer ser útil. Agora, é evidente que quando uma pessoa passa num concurso, não fez um concurso para ser um santo, uma pessoa sacrossanta, não. Fez um concurso para trabalhar, fez um concurso para sustentar sua família, fez um concurso para poder realmente viver melhor e poder, ao mesmo tempo, servir a população. Então, nesse sentido, eu quero encerrar as minhas palavras aqui, senadora Ana Amélia, homenageando os servidores públicos do Brasil todo, aqui com muito carinho os do Senado, onde trabalhamos, e, em especial, os do meu estado de Roraima. Também, obviamente, tanto os estaduais, quanto os federais, quanto os municipais de lá. Eu quero pedir a transcrição, senadora Ana Amélia, das matérias aqui que eu mencionei, bem como uma nota informativa da Consultoria Legislativa do Senado, que faz uma análise sobre a situação funcional dos servidores dos ex-territórios federais. É muito importante que a população entenda que o parlamentar, isto é, aquele que fala, aquele que parla, como para dizer o termo italiano, ele pode aqui sugerir, apresentar leis, discutir, debater, denunciar, mas, na verdade, a execução dessas questões são de competência do Poder Executivo. Nós não podemos sequer criar despesas. Portanto, a cobrança tem que ser dirigida à Presidência da República, no cargo dos funcionários federais, aos governadores, no caso dos servidores estaduais, e aos prefeitos, no caso dos servidores municipais. Mas nós temos muita honra de aqui, como representantes do povo, como representantes dos nossos estados, de cobrar, de fiscalizar e de exigir o cumprimento de obrigações que o Executivo tem para com os seus servidores, assim como tem o Legislativo com os seus servidores. Então, abraço aos servidores públicos de todo o Brasil e do meu estado de Roraima em particular.